Paz do Senhor a todos, muito bem-vindo aqui no tutorial do primeiro trimestre, que o tema é Evangelho de Marcos. Essa revista foi escrita pelo pastor Abinair Vargas Vieira. A lição é a número 12, o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. A coordenação desse dia é do pastor Ademar, no dia 19/3/2026. O tópico 2. O servo está prestes a ser ferido. O autor diz que Jesus, sabendo que sua hora chegada, preocupou-se em dar as últimas instruções e conselhos aos seus discípulos. Em Marcos 14, de 27 a 30, é registrado a advertência que Jesus fez em particular a Pedro, dizendo que o galo não cantaria antes que o negasse 3 vezes. No item 2.1, o servo no Getsemane. O autor diz que em Marcos 14, 37, 40 a 41, relata que Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsemane. No intervalo de uma oração para outra, encontrou seus discípulos dormindo. O autor comenta que ocorreu, o servo angustiava-se e rogava ao Pai que, se fosse possível, passasse dele esse cálice. E foi nesse ambiente que Jesus disse: basta, é chegar a hora, e eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Marcos 14, 41. O autor cita aqui o bispo Manuel Ferreira. Jesus sentiu angustiado e, por isso, orou ao Pai Celestial, se possível, o livrasse daquela hora. Lucas 22, 39 a 46. E saindo foi, como costumavam, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a mim vossa vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até ao chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-se dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nesse cenário, que tomasse daquele cálice de sofrimento. Era necessário que tomasse daquele cálice de sofrimento. Por esse motivo, ora incessantemente, e seu suor transformou em sangue, e o anjo do céu o confortava. E quando seus discípulos dormiam, o comentarista enfatiza: Jesus venceu através da oração. No tópico 2.2, o servo é preso. O autor diz que Marcos relata que, enquanto o servo falava, Judas Iscariote chegou acompanhado dos principais sacerdotes, dos escribas, dos anciões, e como vieram uma grande multidão com espadas e varapaus. Marcos 14, 45 46. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Marcos 14, 48. E respondendo Jesus disse: saíste com espadas e varapaus a prender-me, como um salteador. O autor enfatiza que a verdadeira identidade de filho de Jesus estava próxima a ser conhecida por todos aqueles que haviam prendido injustamente. No tópico do comentarista, novamente o autor cita o bispo Samuel Ferreira. No momento da prisão, ocorreu ainda de madrugada, enquanto Jesus advertiu seus discípulos quanto à oração. Lucas 22, só um minutinho, desligar aqui o alarme que tocou o celular. Lucas 22, 47 e 53. Estando ele aí a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que chamava Judas, ia adiante dela, e chegou a Jesus para o beijar. E Jesus disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo que estavam com ele, o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita.
E respondendo Jesus disse, deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões, que tinha ido contra ele, saíste como um salteador com espada e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendesse a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Judas o conduziu, os guardas do templo, os anciões, os sacerdotes, até o lugar em que Jesus andava. Aqui, né, eu não coloquei, vou colocar agora então, né? Lucas 22, 58. Lucas 22, 52. Lucas 22, 52. 52. Vou botar aqui. Aí Lucas 22, 52, e disse Jesus ao principal dos sacerdotes e capitães do templo e ancião, que tinha ido contra ele, saíste como a um salteador com espada e varapaus. Daí também eu esqueci de colocar a referência de João 18, 3. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio dali com lanterna e archotes de arma. Aí, o sinal combinado para a indicação de que era Jesus foi a saudação com um beijo, assim Judas Iscariotes fez. Aí no item 2.3, o julgamento e condenação do céu. O autor diz que Marcos narra que os principais entre os judeus o levaram para a casa do sumo sacerdote e buscavam algum testemunha contra ele para matá-lo e não acharam. Marcos 14, aqui eu coloquei errado. Deixa eu olhar. Aqui está errado. É 14:45. Deixa eu corrigir. Marcos 14:45. Que diz: E logo que chegou, aproximou-se dele e disse, Rabi, Rabi, e o beijou. Ao ser interrogado pelo sumo sacerdote e revelar a sua identidade como filho de Deus, Marcos 14:62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Só um minutinho. Eu acho que está... Deixa eu ver aqui. Marcos 14:62. A passagem deve estar errada aqui. Aqui. Está errada mesmo. Aquela lá é outra passagem, deve ser a passagem que eu coloquei errada ali. Tá. Volta aqui.
E Jesus disse, eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Aí o sumo sacerdote considerava tal declaração do céu uma blasfêmia, e todos concordavam que ele deve morrer. Marcos 14, 63 a 65. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E vedando-lhe os olhos, feriram o rosto. E perguntaram-lhe, dizendo, profetiza, quem é que te feriu? E outras, muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Aí o comentarista aqui, o autor cita novamente o bispo Samuel Ferreira. Diz aqui, ó, Jesus foi submetido a 3 julgamentos, do Sinédrio, de Pilatos e de Herodes. Né? E nenhum deles foi julgado corretamente, tendo em vista a sua inocência e a ausência de prova. Mas era desígnio de Deus que assim acontecesse para cumprimento das Escrituras. Bem, aqui nós terminamos o tópico número 2. Muito obrigado por assistir, né? E aguardo todos no tópico número 3. Só deixa eu acertar aqui, que é a crucificação e a ressurreição do céu. Tá? Eu aguardo vocês, então até lá, se Deus assim o permitir.